Olá! No programa de hoje, os embates em torno do RRF e o balanço do ano legislativo em Minas. O projeto que trata da possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal da União segue em discussão na Assembleia sob fortes críticas da oposição e de sindicatos. E, em paralelo, avançam em Brasília negociações sobre a proposta alternativa construída pelas direções do Parlamento Mineiro e do Senado para o enfrentamento da dívida do Estado. Há otimismo quanto a uma prorrogação de prazo pelo STF? Qual o sentimento predominante na base governista sobre os caminhos colocados? E ainda as votações que marcaram 2023. Eu converso com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas em Frente, que reúne 31 parlamentares de 9 partidos. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Cássio. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com todos os telespectadores. Sempre um prazer recebê-lo. Semana política foi quente aqui e em Brasília, deputado Cássio. E nessa quinta-feira, a discussão do projeto de adesão ao RRF chegou ao plenário da Assembleia após passar em primeiro turno pelas comissões. A oposição tem dito que o governo não tem votos para aprovar a matéria em 2 turnos e, por isso, teria esvaziado o quórum. Qual sua leitura, como líder do maior bloco da base? Há muitas resistências ao projeto? Eu acho que seja um chute da oposição ao cravar essa possibilidade, considerando que um dos projetos, nós precisamos de maioria simples, ou seja, a maioria dos votos de quem estiver presente no plenário. E é óbvio que a base tem uma votação considerável, tem a possibilidade de aprovar esse projeto, mas se ele vier a ser votado, o que nós estamos trabalhando é para que tenha uma outra alternativa melhor, mais eficiente, mais eficaz para o Estado de Minas Gerais. A proposta alternativa, levada por Rodrigo Pacheco e pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins, ao governo Lula, que envolve federalização de estatais, um refis, créditos do acordo de Mariana e da Lei Candir para abatimento da dívida, tem hoje maior simpatia entre o conjunto de deputados? Tem sim. Essa proposta ela foi construída pelo senador Rodrigo Pacheco, é claro que utilizando da força política que ele tem hoje como presidente do Congresso e também como mineiro que é e quer o bem do seu estado. Então, ele criou essa proposta, esse projeto, levou até o presidente Lula, apresentou a intenção e colocou na mesa a vontade de que o governo federal resolva o problema de Minas Gerais e teve o sinal positivo do presidente da República. A vontade política está posta, está colocada. E aí sim, ele chamou o governador Romeu Zema, apresentou a proposta a ele, o governador Romeu Zema concordou e aceitou como uma boa proposta, e agora é seguirmos os trâmites legais para que essa proposta seja aprovada, viável, implementada e que Minas tire esse fantasma de uma cobrança exagerada de uma dívida da União com o Estado de Minas Gerais. Por que, na visão do senhor, essa proposta seria melhor que o RRF? O RRF, ele é uma proposta que foi apresentada pelo governo federal no mandato passado. Foi criado esse mecanismo para os estados que devem à União, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, dentre outros. Esses são os estados que estão em situação mais calamitosa fiscalmente falando. E o RRF faz o quê? Ele posterga o pagamento da dívida. São 9 anos de duração do plano. O Estado no primeiro ano paga menos, no segundo ano paga mais um pouquinho e ao final do 9º ano volta a pagar a parcela cheia da dívida com a União. Ou seja, ao longo de 9 anos, essa proposta do regime de recuperação fiscal não amortiza a dívida, pelo contrário, ele aumenta o valor da dívida. Hoje é 160 bilhões. Ao final de 9 anos, o cálculo é que chegará a 210 bilhões de reais. O outro plano, apresentado pelo senador Pacheco, o Estado dá em pagamento uma parcela desses 160 bilhões em ativos e o que falta para liquidação seria parcelado em 10 anos com indexador da dívida menor e que, ao final dos 10 anos, a dívida estaria liquidada, sem as amarras que o regime de recuperação fiscal impõe aos servidores públicos estaduais, ao Estado, limitando o poder de investimento do Estado também.
Então, por isso que eu acredito, e todos aqui na Assembleia, eu posso dizer que quase unanimemente, se não unanimemente, a Assembleia Legislativa hoje, por seus deputados, está preferindo consideravelmente a proposta que veio de Brasília. A possível federalização das estatais, né, ela vai de encontro a uma das bandeiras de campanha do governador e também das duas gestões dele, que é a privatização de empresas públicas mineiras. O senhor tem uma posição pessoal firmada a respeito de uma coisa ou outra? O que seria melhor nesse aspecto? Eu falo para o futuro das empresas estatais em si. Marco, eu digo que quem quer o ótimo nunca faz o bom na administração pública. E nesse caso, o governador tinha todos os direitos de defender a privatização de empresas estatais, porque ele venceu 2 eleições com esse discurso muito claro. Ele nunca escondeu isso. E antes mesmo da eleição, durante a campanha eleitoral, ele manifestava sempre a sua vontade da privatização das empresas estatais. Fato é que Minas Gerais chegou num ponto hoje de tamanha calamidade pública nas contas financeiras do Estado, que nós não temos mais esse luxo, não podemos nos dar ao luxo, ou pelo menos a condição de poder escolher se vai privatizar ou se vai federalizar. Nunca foi unanimidade também na casa a questão de privatização, longe disso, não, inclusive. Longe disso, é um assunto polêmico, mesmo porque teríamos que tirar um referendo que está previsto na Constituição Estadual, mas nessa situação toda, aquele famoso ditado, damos os anéis para preservarmos os dedos. Nesse caso, a proposta vindo de Brasília, formatada pelo senador Pacheco, ele foi muito claro quanto a isso, é que federalizando as 3 estatais, CEMIG, Copasa e Codemig, terá, nesse acordo com a União, uma cláusula de reversão ao longo de 10 anos, que se o Estado quiser recomprar, reaver o controle dessas estatais, terá lá essa cláusula e será possível acontecer. O governo de Minas, a Assembleia e a própria AGU, né, estão protocolando pedidos junto ao Supremo Tribunal Federal para dilação de prazo, que na prática manteria aí suspenso o pagamento de parcelas da dívida. Caso o Supremo, deputado Cássio, assine positivamente, a tramitação do RRF vai mesmo parar aqui? Isso já está pacificado entre o presidente e os líderes? Sim, nós estamos aguardando essa definição efetiva, né, formal, por parte do STF. Eu não tenho dúvida de que acontecerá, porque nós estamos falando de uma dívida em que há credor e há devedor. Se os dois concordam num prazo maior, a justiça ela tem apenas que acatar, né? Ela está ali fazendo valer a intermediação jurídica entre credor e devedor. Como os dois desejam a prorrogação, essa prorrogação virá. A nossa expectativa é que ela aconteça até o início da próxima semana. E acontecendo, é óbvio que não tem porquê nós ficarmos gastando o nosso tempo e debates sem motivo de ser, levando adiante o projeto de RRF que está tramitando agora em plenário. Nós estamos em fase de discussão no plenário. Aí a decisão caberá ao presidente Tadeu, que de forma muito sábia tem conduzido todo o processo também, fazendo a interface governo do Estado, Senado Federal e Assembleia Legislativa. Declarações de Romeu Zema e Rodrigo Pacheco também agitaram, né, a crônica política nos últimos dias. Primeiro, Zema disse que a proposta alternativa de Pacheco teria ficado só na falação, foi a expressão que ele usou, sem ação efetiva por parte do governo federal. Já o presidente do Senado reagiu afirmando que o governador não pode querer para ontem algo que não conseguiu em 5 anos. Essas rusgas podem atrapalhar a construção política de um acordo? Eu espero que não, acredito que não. Eu acho que não é momento para ter esse tipo de debate, de discussão. O governador está cobrando uma posição efetiva de um processo que foi pensado há dias atrás, então está perfeitamente dentro do plano e do cronograma possível de ser executado. E o que eu acho que tem que haver agora, Marco, é uma boa vontade por parte de todos os políticos do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando dos 2 maiores, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e governador do Estado de Minas Gerais. Independente de qualquer diferença político-eleitoral desses 2 homens públicos, devem se sentar à mesa, devem discutir, debater, olhar no olho da população mineira e dizer: estamos entregando o melhor para Minas Gerais. Independente de onde esteja vindo a solução, o que nós queremos,
salvar o nosso estado, porque isso representa e significa o que para a população que está lá no Vale do Jequitinhonha, no Triângulo, na Zona da Mata? Melhorias de vida para a população, com investimentos em estradas, recuperação das nossas estradas que estão precisando muito, recuperação das nossas escolas, dos prédios, valorização dos profissionais, saúde pública que tanto precisa. É isso que a população quer de nós. Eleição está distante, eleição é para daqui 3 anos. E agora, o que é o nosso dever, o nosso papel e a nossa responsabilidade é trabalhar e entregar resultados para a população. Nessa quinta tivemos uma novidade, né? Em Brasília, Rodrigo Pacheco e o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para dar andamento a essas negociações. E aí foi a vez de Haddad criticar Zema, dizendo que tudo que ele fez foi endividar Minas Gerais. Mas o ministro da Fazenda também anunciou, deputado Castro, que será iniciado um processo formal de avaliação cuidadosa aí dos ativos do Estado, das empresas. Considerada a complexidade dessas medidas, né, tem que ser analisada uma série de questões técnicas. O senhor é otimista em relação ao desfecho dessas tratativas? Eu sou otimista, eu só não acredito que o prazo de 31 de março que está sendo pensado seja suficiente. Nós estamos falando de situações complexas e que possivelmente precisará de um prazo um tanto maior. Mas, independente disso, eu acho que estamos no caminho e pessoas que estão com a autoridade na mão, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já com a determinação política de se fazer do presidente da República, presidente Lula, e, é claro, com a aquiescência do governador Romeu Zema, que quando esteve sentado e reunido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saíram entendidos de que essa proposta deva caminhar e avançar. Aqui na Assembleia, o presidente Tadeu recebeu, nesta quinta-feira, uma visita, né, do deputado federal e ex-governador Aécio Neves, que está trazendo aí uma outra proposta para ser colocada em jogo nesse debate, que seria, segundo o ex-governador, a diminuição ali da taxa de juros que incide sobre essa dívida, de 4% para 2%, uma extensão do prazo de 30 para 50 anos, e as empresas públicas, elas entrariam só como garantia e não como uma federalização em si. É algo que, dependendo do desenrolar das negociações, pode vir a ser considerado? O senador Rodrigo Pacheco, quando nós estivemos com ele em Brasília 2 semanas atrás, 3 talvez, ele deixou bem claro que a questão do índice dos juros que estão sendo cobrados dos estados são índices muito altos para que a União possa cobrar além da conta dos estados. Então, que esse índice seria revisto pelo Congresso Nacional, seria cobrado do Ministério da Fazenda uma revisão desse valor da dívida em paralelo, é claro, porque não dá tempo. Então, se Minas hoje deve 160 bi, o senador Rodrigo Pacheco está defendendo que haja uma auditagem dessa dívida, para quem sabe, se reduzir aí o índice de cobrança, essa dívida possa ser menor. E assim com os demais estados também. Então, o que o deputado federal Aécio Neves está propondo, neste campo do índice de cobrança da dívida, também está contemplado na proposta do senador Rodrigo Pacheco. Agora, quanto à questão da não federalização das empresas estatais, que sejam dadas em garantia e tudo, aí precisa ver tecnicamente se é proveitoso e se é adequado para o momento. Na questão da responsabilidade política, né, muita gente entende, articulistas, enfim, que faltou maior protagonismo a Zema na busca de diálogo com o governo federal sobre a questão, desde a gestão Bolsonaro. Essa dificuldade atual com o governo Lula, né, entre o governo de Minas e o governo federal, tem a ver já com o horizonte de 2026? Se tem, não deveria ter, porque conforme eu disse mais cedo aqui, as eleições estão distantes e nós temos responsabilidade com Minas Gerais. Eu já vi o governador de direita, Ronaldo Caiado, sentar com o governo federal, já vi o governador de direita do Rio Grande do Sul, Cláudio Castro, sentar com o governo federal, debater soluções para os seus estados, e o governador Romeu Zema também deve fazê-lo. O governador Romeu Zema deve estar, conforme já esteve recentemente também com o ministro Haddad, sentando com o Rodrigo Pacheco, tem que sentar com o presidente Lula, independente de situação ideológica, política, de esquerda ou de direita. O que nós temos hoje é que resolver problemas. E para isso,
não vamos fechar os olhos que o governo federal está sob a gestão do presidente Lula, o governo do estado sob a gestão do governador Romeu Zema. Então, nesse momento em que dependemos da União, o governador Romeu Zema tem por obrigação sentar com o presidente da República e dialogar. Como é que tem sido administrar as questões, né, relativas a esse projeto, a esse debate como líder? Porque a gente tem visto alguns deputados do próprio bloco do senhor, do PSD também, partido que o senhor preside no estado, externando em alguns momentos incômodos, dizendo que estão, de certa forma, sendo constrangidos, que o governo já deveria talvez ter abandonado essa alternativa do RRF nesse momento. Olha, a questão de liderança, ela tem um preceito básico que é o respeito à opinião individual de cada parlamentar. E isso eu procuro levar sempre na minha liderança aqui, em respeito aos meus colegas liderados, cada qual com a sua autonomia e também capacidade de discernimento. Ninguém tem a razão de tudo na vida. Então, nesse momento agora, nós não podemos abandonar essa proposta do regime de recuperação fiscal até que tenhamos consolidado a prorrogação do prazo dado pelo STF, que é 20 de dezembro, e também consolidado a proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco. Então, assim, o regime de recuperação fiscal passou a ser o plano B, mas ainda é um plano, porque Minas Gerais não pode ficar sem nenhum caminho. Questão da parcela da dívida, né, que teria que ser quitada e que aí seria 18 bilhões de reais anuais. Exatamente. Minas hoje não tem capacidade financeira de pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais de uma parcela da dívida com a União. Isso traria, ao longo dos próximos meses, situações danosas de cumprimento de obrigações financeiras do Estado com fornecedores, com servidores públicos, pagamento de salário de servidores, enfim, é tudo que nós não queremos. Então, estamos aguardando a situação do plano A, que é o plano vindo de Brasília, dar certo. Na pior das hipóteses, espero que não aconteça, se não der, que tenhamos o regime de recuperação fiscal como uma alternativa. Repito, vamos trabalhar para que a alternativa A, o plano de Brasília, dê certo. Ao longo do ano legislativo na Assembleia, deputado Cássio, o governo colheu vitórias importantes, reforma administrativa, aprovação do reajuste de 12,84% para a educação, né, barrou também ali a extensão dessa medida à segurança pública, teve também a lei que aumentou a alíquota do ICMS sobre supérfluos, que estendeu isenções tributárias a locadoras de veículos. Nesse conjunto de votações, em alguns momentos, os placares foram apertados. Apesar disso, o saldo geral de 2023, o senhor entende que é positivo para o Executivo aqui na Casa em relação ao quadro da legislatura anterior? Eu creio que sim. Nós estamos mantendo um diálogo constante com o governo do Estado. Por vezes, talvez, poderíamos ter um diálogo ainda maior, mas o presidente Tadeu tem sentado com o governador com certa frequência, alinhado àquilo que é interesse do governo do Estado e de forma muito democrática, trazendo o debate para dentro do parlamento. A oposição, no seu papel sólido de cobrar, fiscalizar, de criticar, está fazendo isso de forma muito vigorosa, mesmo pela capacidade dos seus parlamentares que integram o bloco de oposição. E, por outro lado, a base também tem essa individualidade, tem essa independência de poder trabalhar o que acha de melhor naqueles projetos que são mais polêmicos. É óbvio que nós temos por obrigação, ainda que o projeto seja impopular, mas que seja necessário para Minas Gerais ter um progresso, ter uma evolução, nós temos por obrigação ter esse remédio amargo. Em alguns momentos foi necessário. Todos nós queríamos dar a recomposição salarial para os profissionais da segurança, da saúde, do meio ambiente, dos administrativos do Estado, mas naquele momento não era possível. E aí a responsabilidade nos impôs apenas darmos a recomposição naquele momento para os profissionais da educação, que foram os 12,84% retroativos a janeiro desse ano, fazendo com que os profissionais da educação tivessem garantido o piso salarial nacional. O senhor admitiu que ainda há pontos que podem melhorar nesse diálogo institucional. A chegada do deputado Gustavo Valadares à Secretaria de Governo em julho teve impactos diretos nessa interlocução? Olha, o deputado Gustavo, o secretário Gustavo Valadares, que é um amigo que
há praticamente 4 mandatos nós estamos juntos aqui na Assembleia, tem toda a capacidade de ter esse diálogo, tem uma condição de fazer uma leitura de como que está o ambiente no Parlamento Mineiro, aqui na Assembleia, e não tenho dúvida de que ele vai conseguir seguir o caminho dando boas respostas para o governo. A Assembleia também foi protagonista, deputado Castro, né, de projetos importantes como a formulação da lei do ICMS educacional, que deve aí gerar mais de 1 bilhão e 900 milhões do Fundeb para municípios mineiros em 2024, e também na lei complementar que destravou o uso de verbas da saúde, né, que foram ali repassadas pelo Estado em exercícios anteriores. Como que essas medidas impactam o cotidiano das prefeituras, né, e da população no interior do Estado? Olha, eu falo que fico muito satisfeito e feliz de ver ao longo da semana, durante a semana, os corredores da Assembleia sempre cheios, os plenarinhos acontecendo, as comissões, as reuniões das comissões, a participação muito ativa da comunidade, da sociedade civil, dos prefeitos, vereadores, representantes dos hospitais filantrópicos aqui dentro da casa, trazendo a sua colaboração, cobrando aquilo que eles percebem, e daí, dessa discussão, desse debate, saem as ideias maturadas, saem o resultado final que o parlamento tem por obrigação entregar para a população. Esse projeto que a Assembleia votou, permitindo que as prefeituras utilizem os saldos na área da saúde, para que a população possa entender de forma clara, é o seguinte: naquele momento da pandemia, utilizou-se muito recurso para repasse às prefeituras na área da saúde, mas eram recursos carimbados, eram recursos assim, de grosso modo, esse recurso é para comprar seringa para vacina, esse recurso é para comprar algodão. E aí passou a pandemia, ficou muito saldo nas contas da área da saúde nos municípios para aquela finalidade. Só que aquela necessidade já não era mais a urgente, já eram outras necessidades. E a lei impedia que os prefeitos pudessem utilizar esse saldo para fazer outras coisas, senão comprar seringa e algodão. Aí o que nós votamos foi um entendimento de que aquele recurso ele poderia ser utilizado para comprar remédio, soro, maca, outros tipos de necessidades que as prefeituras tenham no atual momento. Então isso foi um ganho muito grande e é o parlamento podendo dar respostas aí à população diante de cada cenário que nós estamos vivendo. Obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Castro. Nossa última de 2023, mas que a gente tenha outras oportunidades em 2024. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu digo que a política é a melhor maneira da gente melhorar a vida das pessoas quando a gente pratica o bem e pratica com muita responsabilidade e dedicação. E eu desejo a todos um ótimo 2024 e um Feliz Natal para todas as famílias mineiras, com renovado compromisso de poder trabalhar pela população aqui na Assembleia Legislativa com muita honra, muito orgulho e muita responsabilidade também. Até a próxima. Eu conversei com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas em Frente na Assembleia. Falamos sobre as perspectivas do projeto que trata da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal da União, da proposta alternativa para enfrentamento da dívida do Estado, costurada pelo Senado e pelo Parlamento Mineiro, e de votações que marcaram o ano legislativo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.